Os meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero aqui nessa noite tributar a Deus os meus agradecimentos de mais uma vez poder estar servindo a noiva do Senhor nessa oportunidade, presente nessa linda igreja, nessa casa. Louvo a Deus por toda a liderança, na pessoa do pastor presidente, o pastor Levi Ferreira de Souza, pastor vice-presidente, pastor Jurandir. Já desejo muitos anos de vida ao Senhor, parabéns pelo seu aniversário. Louvo a Deus também pela vida do pastor Valmir Carvalho, que é o responsável de a gente estar nessa noite aqui como um arauto de Cristo. Pastor Valmir Carvalho, que teve pregando em alguns congressos no nosso Amazonas, teve ali, deu muito boa referência dessa casa, referência dos seus pastores, sempre com a carta. Todas as vezes que vai em Manaus, Amazonas, ele sempre deixa um bom testemunho dessa obra. Então eu me faço muito feliz, alegre, de poder estar nesse altar cooperando nesse culto da palavra juntamente com os senhores pastores, obreiros. Gratidão ao pastor Tiago, que nos recebeu ali também, Nova Europa, Nova Europa. Queridos irmãos, já foi me apresentado, eu sou o pastor Messias Corrêa. Por gentileza, abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, no seu capítulo de número 20, a partir do verso 3, só para não perder o costume, como bom assembleiano, você que encontrou, por gentileza, fique sobre os vossos pés. Todos encontraram? Versículo de número 3 está escrito: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e pregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Verso de número 12: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Verso 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, senão de Deus. Para encerrar a leitura, verso 17, apenas a parte A. E nesta peleja não tereis que pelejar. Poder assentar, por gentileza. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu tenho um tempo muito bom para transmitir aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração. Eu quero que a igreja, por gentileza, preste bastante atenção naquilo que vai ser ministrado, pois eu tenho certeza que essa noite é uma noite onde você vai sair daqui com a sua fé mais renovada e ativa que você chegou. Nós estamos diante de uma palavra repleta de uma profunda e de uma enorme revelação. O texto que agora nós lemos, ele vai narrar acerca de um momento difícil, pois Judá está debaixo de uma ameaça. O trono de Josafá está prestes a ser usurpado. 3 nações vizinhas se reuniram agora para saquear Judá, para tomar Judá.
O interessante é que quando você começa a estudar acerca de Judá, você vai descobrir que o rei Josafá, ele é o quarto rei na sucessão do trono. Josafá, quando assumiu o reinado de Judá, ele tinha 35 anos de idade e o seu reinado durou 25 anos. Para quem não sabe, Josafá, ele vem de uma linhagem real, de uma linhagem nobre. Josafá, ele era filho de Asa, Asa que era filho de Abias, Abias que era filho de Roboão, e Roboão que era filho de Salomão, e Salomão que era filho do patriarca Davi. Então não estamos falando de um homem qualquer, estamos falando de um homem nobre, um homem de uma linhagem real, pois não diferente dos seus patriarcas. Josafá agora, no capítulo de número 20, está prestes a sofrer um atentado. Como eu já disse, 3 nações vizinhas específicas se levantaram para saquear Judá. Dentre as 3, 2 me chamam a atenção, que é justamente os Moabitas e os Amonitas. Quando você vai estudar acerca dos Moabitas e dos Amonitas, você vai ver que essas 2 nações vizinhas, elas deram origem quando Ló deitou-se com as suas 2 filhas. Pastor, como foi que isso aconteceu? Todavia, quando você vai estudar acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, você vai observar que Deus vai dar um conselho a Ló, uma instrução a Ló. E qual vai ser a instrução que Deus vai dar a Ló? Para que ele venha seguir adiante e não olhar-se para trás, porque o decreto era de destruição. Sodoma e Gomorra agora será destruída. Deus olha para Ló e diz: pega a tua casa, pega a tua família, segue adiante e não olha para trás. Diz a Bíblia que a esposa de Ló, ela vai olhar para trás, e para trás vai ficar como uma estátua de sal. Olhe para o seu irmão e diga assim: quem olha para trás fica. Repita mais forte e diga: quem olha para trás fica. Nós estamos vivendo em um tempo onde tem pessoas que já viraram estátua de sal faz tempo dentro da igreja. Por quê? Porque está olhando para trás, olhando para aquilo que já se passou. E por conta disso, essas pessoas estão estagnadas, estão como uma estátua de sal, não sai do lugar, não sai do lugar na vida espiritual, não sai do lugar na vida conjugal, não sai do lugar na vida financeira, não sai do lugar em nenhuma área da sua vida. Por quê? Porque está que nem a mulher de Ló, olhando para trás. Mas vem Paulo dizendo: esqueço-me das coisas que para trás fico e prossigo para o alvo. Oh, glória a Deus. Só quem decidiu prosseguir para o alvo aqui, deu um brado de glória bem forte para Jesus, o Nazareno. Mas não é sobre a esposa de Ló que eu quero pregar. Quando Ló segue adiante com as suas 2 filhas, ele vai se refugiar dentro de uma caverna. Por conta de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra e ter matado todos os moradores dessa terra, as 2 filhas de Ló simplesmente em seu coração cogitaram deitar-se com seu pai, porque havendo elas pensado que Deus havia matado todos os homens, elas decidem cometer esse incesto para que haja descendência para Ló. E diz a Bíblia que então elas vão seduzir Ló, vão embriagá-lo e vão deitar-se com Ló. Desse deitar-se com Ló vai nascer 2 filhos, e é justamente Moabe e Benjamim. E quando você busca acerca da descendência dos 2 filhos de Ló, você vai ver que vai dar origem os Moabita e os Amonita, vão se tornar 2 nações poderosas e temidas. Quando se juntavam, causava medo em outras nações que moravam aos seus redores. E o que me chama a atenção é que os Moabitas e os Amonitas se especializaram na agricultura e na cultivação. Toda a terra boa, toda a terra fértil que eles avistavam, eles partiam para estas terras, eles matavam os moradores destas terras. E o que me chama a atenção é que eles vão habitar na terra depois que eles possuem, vão deixar os seus descendentes e vão partir para outras terras, e por aí eles vão conquistando terras, tomando territórios e se tornando 2 nações poderosas, 2 nações temidas.
temida, duas nações aonde causava medo quando se falava dos moabitas e dos amonitas. Você vai ver Deus por várias vezes no cenário bíblico chamar a atenção de Israel para não fazer aliança com os moabitas e com os amonitas. Por quê? Porque além de eles terem nascido de um incesto, eles eram duas nações pagãs. Pagã por quê, pastor Messias? Porque eles costumavam sacrificar a criança e oferecer a Moloque, o seu deus pagão. Eles sacrificavam criança, e esse culto de sacrifício de criança Deus abominou. É por isso que vem Deus dando instrução no livro de Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 2, que qualquer residente de Israel ou qualquer estrangeiro que resida em Israel que sacrificar suas crianças a Moloque, e se for pego no ato, será morto apedrejado. Deus não compactuou com esse estilo de vida, com essa cultura, com esse paganismo de sacrificar a criança. É por isso que no livro de Levítico Deus vem instruindo, e ele deixa bem claro e bem decretado que qualquer um, seja estrangeiro, mas que resida nas terras de Israel, que presta culto a Moloque por transgressão de lei, será morto apedrejado. Por conta disso, os moabitas e os amonitas, por crescer nessa rejeição de não ter aliança com Israel, eles vão crescer com uma rejeição, aleluia, um sentimento de ódio no seu coração. Por quê? Porque todos nós sabemos que os moabitas e os amonitas, por vir da descendência de Ló, e quem era Ló? Sobrinho de Abraão. E agora, por conta deles ter sido rejeitado todas as terras de Israel que eles avistavam, eles desejavam tomar, eles desejavam pegar para si. Eles estão olhando para Judá e estão dizendo: Judá é terra boa, Judá é terra fértil, Judá é terra próspero. Vamos se reunir em uma numerosa multidão com um grande exército e vamos partir para Judá, para saquear Judá. O interessante é que quando eles decidiram isso em seu coração, a notícia chegou no palácio, nos ouvidos do rei Josafá: os moabitas e os amonitas estão vindo em nossa direção com grande fúria, armados até os dentes, com espada, com lança, com escudo. E o texto que nós lemos no versículo de número 3 é categórico, que dizer: e Josafá teve medo, e Josafá temeu. Por que Josafá teve medo? Porque Josafá agora está olhando para o cenário de afronta, Josafá está olhando para o cenário de perseguição, e Josafá entendeu que por mais que ele reúna todo o exército de Judá, por mais que ele reúna todos os homens de Judá, com espada, com lança, com escudo, com todas as armas terrenas, eles não vão ter força o suficiente contra os adversários que estão marchando em sua direção. Nós estamos falando aqui de uma nação pequena. Todos nós que somos leitores, amantes da Bíblia Sagrada, sabemos que Israel foi dividido em duas partes: 10 tribos ao reino norte e 2 tribos ao reino sul. Ao reino norte, que tem por capital Samaria, e ao reino sul, que tem por capital Jerusalém. Então logo entendemos que Judá é constituída por 2 tribos, Judá e Benjamim, ou seja, o reino de Judá é uma nação pequena. Então é por isso que Josafá, ele tem medo, é por isso que Josafá teme, porque ele entende que a sua força humana, o seu recurso humano não será o suficiente para vencer a guerra, não será o suficiente para vencer a batalha. Mas o que me chama a atenção é que mesmo com medo, pastor Valmir, Josafá tomou uma atitude de posicionamento. Pastor Messias, qual foi a atitude de posicionamento que Josafá tomou? Ele mandou reunir todos os levitas, ele mandou reunir todos os profetas, ele mandou reunir todos os sacerdotes, todos os chefes do exército, e ele deixou uma ordem, um comando. E qual é o comando? Vamos todos se reunir na casa do Senhor. Mas para fazer o que? Nós vamos orar e nós vamos jejuar. Sabe por quê? Porque exército de Deus não vence peleja com a força do braço. Exército de Deus não vence peleja com arma terrena. A igreja possui uma arma e não precisa de nenhuma outra. Sabe por quê? Porque essa arma ainda se chama jejum e oração. E eu creio que eu estou pregando aqui para uma igreja que está armada até o dente. Cadê essa igreja que possui essa arma? Levante a mão para cima e dê 30 segundos de glória para Jeová.
Jeová. Oh, Emarachandaraia. Tem esse exército aqui? Tem esse exército aqui? Tem. Cadê o exército da oração aqui? Cadê o exército da oração? Parece que é loucura que Josafá está tomando uma decisão em meio a uma afronta, em meio a uma perseguição. Reunir o exército, ou melhor, reunir toda a congregação para orar e para jejuar. Parece loucura, mas Josafá confia no Deus que ele serve. Alguém está olhando e está dizendo: Josafá, mas eles estão vindo de lá com lança, eles estão vindo de lá com escudo, eles estão vindo de lá com espada, eles podem vir com todas as armas de guerra, mas daqui nós vamos na oração. Nós somos o exército mais poderoso da terra. Diga: nós somos o exército mais poderoso da terra. Por quê? Porque a arma que nós carregamos tem o poder de destruir o inferno, e essa arma se chama oração. A oração é mais poderosa do que o exército da Ucrânia. A oração é mais poderosa do que o exército da Rússia. A oração é mais poderosa do que o exército da China. A oração é mais poderosa do que o exército da Coreia do Norte. A oração é mais poderosa do que todo o exército dos Estados Unidos. A oração é mais poderosa do que todas as bombas atômicas. A oração é mais poderosa do que todo o poder bélico, aleluia, da terra, porque a oração tem poder de mandar demônios por terra. A oração tem poder de colocar a enfermidade por terra. A oração tem poder de virar cativeiro, mudar a história e dar vitória para a igreja. A oração tem poder. A oração tem poder. Igreja que não ora é uma igreja, aleluia, desarmada. Igreja que não ora é uma igreja com a guarda baixa. Mas a igreja que ora é uma igreja militante, que está dizendo: estamos prontos para guerrear, mas não guerreia de pé, guerreia de joelho dobrado, cara do pó. Cadê esse exército aqui para me ver? Cadê? Oh, glória. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Oh, eu sinto Deus aqui. Oh, aleluia. Porque eu estou pregando aqui para uma igreja que tem oração. Eu estou pregando aqui para uma igreja que anda com a cara no pó. Aleluia. Uma igreja que confia. Cenário de guerra, cenário de perseguição, cenário de afronta. Na logística humana e na ótica humana é impossível montar estratégia para vencer guerra contra os moabitas e contra os amonitas. Mas Josafá entendeu, oh glória, que há uma forma de vencer guerra sem precisar usar a força do braço. E qual é essa forma? Joelho dobrado, joelho dobrado, joelho dobrado, oh glória, joelho dobrado, oh aleluia. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque mesmo com medo, Josafá orou. Josafá não permitiu que o medo venha lhe afastar de Deus, não. Josafá vai usar o medo como uma ferramenta para se aproximar do Senhor, porque ter medo é normal, ter medo faz parte da natureza humana, ter medo, aleluia, faz parte da nossa natureza. Você está sujeito a ter crise, você está sujeito a ter ansiedade, você está sujeito a ter doenças como depressão, o princípio de depressão, você está sujeito a ter medo. Isso é normal, pastor. O que não é normal é você se entregar ao medo, é você se entregar à crise, é você se entregar à prova, é você se entregar à perseguição. Se você serve um Deus que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma batalha, e tudo que Deus espera de você é uma atitude de posicionamento. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: está difícil, se posicione. Está difícil, se posicione. Pregador, mas a prova está grande. Se posicione. Pregador, mas a luta está grande. Se posicione. Pregador, mas a afronta está grande. Se posicione. Mas o medo tomou conta do meu coração. Se posicione. Pastor, que posicionamento é esse? Paulo já nos ensinou esse posicionamento. De joelho é melhor.
De joelho é melhor. O que foi que Paulo ensinou? Por essa causa eu me ponho de joelho. O melhor posicionamento de um crente é joelho no chão. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Eu sinto Deus nessa noite. É joelho no chão. Ele disse assim: eles estão vindo de lá com espada, com lança, com escudo. Mas nós vamos daqui na oração. Sabe por quê? Porque Josafá entendeu que ele era pequeno, mas ele serve um Deus grande. Oh, aleluia. Ele entendeu que ele carrega medo, mas ele serve um Deus mais valente do que o valente. Sabe o que foi que Josafá fez? Ele tomou uma atitude de posicionamento, dobrou o joelho para orar. Foi Josafá dobrando o joelho para orar, e Josafá movendo o céu pelo lado de dentro. Isso aqui é muito forte. Eu vou repetir mais uma vez. Foi Josafá ativando a oração e ele movendo o céu pelo lado de dentro. Não, pastor, não estou entendendo. A oração tem poder de mover o céu pelo lado de dentro. Se você soubesse o poder da oração, se você soubesse a arma que você carrega, tem o poder de mover o céu pelo lado de dentro. Quando Josafá dobra o joelho para orar, ele está chamando Deus para a guerra, ele está chamando Deus para a batalha. Ele está dizendo: eu não posso, mas eu sei quem pode. Eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Se eu for para a guerra, eu vou perder a peleja e a batalha, mas eu vou chamar alguém para guerrear em meu favor, porque eu sei que esse aí nunca perde uma peleja, nunca perde uma guerra. Qual é o nome dele? Senhor dos Exércitos. Quem conhece ele? Olha lá, quem conhece ele? Tem crente que conhece ele ali. Oh, glória a Deus. Tem crente que conhece ele. Quem conhece ele aí? Cadê a igreja que conhece ele? Dê um brado de glória bem forte para Jesus o Nazareno. Se posicionou, orou. Josafá faz uma das orações mais lindas. Josafá faz uma das orações mais belas que a Bíblia Sagrada possui. Dentre todas as orações que a Bíblia possui, essa oração de Josafá está entre as maiores e as mais lindas. Quem nunca ouviu falar da oração de Ana, uma mulher estéril que era zombada pela sua rival Penina, até o dia que decidiu fazer um propósito, foi para o templo, fez um voto e orou, e Deus abriu madre de Ana e fez dela mãe de filho. Quem nunca ouviu falar da oração de Jabes, aquele que era para ter se tornado o mais indigno entre os seus irmãos? Jabes, o seu nome significa causador de dor, era para ser a vergonha da casa, mas por causa da oração de Jabes, Deus mudou a história dele e tornou ele mais ilustre da sua casa. Quem nunca ouviu falar da oração de Jesus Cristo lá no Getsemane, aonde ele vai suar a gota de sangue por causa de um fenômeno raríssimo que dá-se o nome de hematidrose, que é a junção de vários sentimentos, como um abatimento moral, uma tristeza na alma, o medo ou o princípio de depressão. Pastor, o que é hematidrose? Segundo a ciência, a medicina, é o rompimento das veias finíssimas capilares que estão entre a glândula sudorípara do corpo. É quando o suor vai se anexar com o sangue com o suor vai escorrer pelo corpo e vai pingar sobre a terra. Para mim, essa oração de Jesus foi a maior que eu já vi. Por quê? Porque mesmo sangrando, Jesus orou e sangrou e orou. Mas quando eu olho para a oração de Josafá, no versículo de número 12, mexe com o meu coração, porque a oração de Josafá vai ser uma oração sincera, vai ser a oração de alguém que confia, é uma oração humilde, porque Josafá vai expressar todo o seu sentimento de dependência e vai reconhecer a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. Olha a oração de Josafá: nosso Deus, porventura nos julgarás esse povo que vem contra nós, porque nós não sabemos o que fazer, porém o nosso
vossos olhos estão postos no Senhor. Aí eu lembro do Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Aí vem Deus da resposta, Jeremias capítulo 1, verso 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor para te livrar. Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Isaías 54, verso 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Só que acredita nessa palavra, levante a mão mais alto que você puder e dê um brado de glória para Jesus. Enche essa casa de glória, vai. Enche essa casa de glória. Ora Maia, pastor, eu não estou entendendo. Deus te trouxe aqui para dizer: do jeito que está, não vai ficar. Judá representa a tua casa, Judá representa a tua família, Judá representa teus sonhos, Judá representa teus projetos. O diabo quer saquear, porque é terra boa, é terra próspera. Mas eu estou pregando aqui para uma igreja posicionada. Eu estou pregando aqui para alguém que Deus levantou como Josafá para interceder e para orar. Você é o Josafá na sua casa, você é o Josafá na sua família, você é o Josafá no seu casamento. Deus me trouxe aqui para dizer: se posicione, tome uma atitude, não baixe a guarda. Acredita no Deus que você serve, acredita no Deus que você, aleluia, cultua. Sabe por quê? Porque no momento que você se posiciona diante de Deus, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas limitações, pode ter certeza, o céu se inclina ao teu favor, o céu se inclina em favor da tua casa, o céu se inclina em favor da tua família. Se tem uma coisa que Deus ama, é ver o coração sincero na sua presença, pastor. Uma coisa que Deus ama é ver o coração verdadeiro na sua presença. Deus ama. Oremaia. Eu não estou pregando aqui para homem de ferro, eu não estou pregando aqui para mulher maravilha, eu não estou pregando aqui para supergirl. Não, isso é ficção, isso é coisa da DC. Mas eu estou pregando aqui para homens e mulheres que são carne, que são osso. Estou sujeito a ter medo, estou sujeito a ter crise existencial, mas todas as vezes que dobro o joelho para orar, levanto o todo poderoso do trono para dar vitória. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Remaia, oramachandaraia. Tem gente que já está entendendo a palavra. Isso mesmo, minha filha. Se tiver de chorar, chora. Se tiver de gritar, grita. Se tiver de pular, pula. Mas não pare, não desista. Judá não será saqueada, a tua família não será saqueada, o teu projeto não será saqueado, porque Deus te levantou para interceder. Se levantaram, pastor Jurandir, contra Judá porque quiseram. Meu nobre pastor, se levantaram contra Judá porque quiseram. Mas de uma coisa eles não esperavam, é que em Judá tinha um rei crente, tinha uma igreja que andava em união e unidade, aleluia, de joelho. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque Deus opera onde tem união. Eu vou repetir, um dos requisitos para Deus ouvir oração se chama união. Que igreja que anda em união é uma igreja que vive resposta de Deus. Eles se reuniram em único só propósito, com toda a humildade do coração, e reconheceram a sua dependência. Deus
nós não sabemos o que fazer. Essa multidão que marcha na nossa direção é poderosa, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Em outras palavras, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor. Oh, sabe com quem foi que Josafá aprendeu a confiar? Com Davi, seu patriarca. Porque diz o texto: e Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu patriarca, e não procurou os balins daquela época. Balins era deuses pagões, não. Em meio à afronta, em meio à guerra, em meio à perseguição, ele não foi procurar balins, ele não foi procurar espiritismo, ele não foi procurar paganismo, ele não foi procurar deuses pagãos, ele não foi procurar bacubaria, bruxaria, feitiçaria, não. Sabe para onde ele foi? Para a casa do Senhor. Lembra quando Davi estava naquele vale e que ele ouviu a afronta daquele tal gigante que todos temiam? Todos viam Golias como gigante, todos temiam quando Golias gritava. Golias gritava, o exército recuava e Saul ficava com medo lá no palácio. Quando Davi ouviu o grito de Golias, ele olhou e disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército, aleluia, do Deus vivo? Observe que Davi não chamou Golias de gigante, ele chamou Golias de quê, pregador? De incircunciso. Sabe por quê? Porque o único gigante que Davi conhecia, o nome dele se chama Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Só que confia, aleluia, no Senhor dos Exércitos. Dê uma glória que você puder, porque eu vim aqui para dizer, aleluia, maior do que o teu Deus não existe, maior do que o Deus que você serve não existe. Ele é grande, ele é poderoso. Tudo que ele espera de você é uma atitude, um posicionamento de humildade. Se tem uma coisa que Deus ama, é ver servo se prostrado na sua presença. Ele se despiu das suas vestes reais, ele pegou a coroa, colocou de lado, ele vai deixar o trono e ele vai descer para a casa do Senhor. Sabe por quê? Josafá entendeu que no palácio ele é rei, mas na casa de Deus ele é servo. Oh, aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Josafá entendeu que lá no palácio ele é rei, mas na casa de Deus ele é servo. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui todo mundo é servo. Não, pregador, eu sou juiz, você é juiz lá no tribunal, aqui você é servo. Não, mas eu sou advogado, você é advogado lá, aleluia, no seu escritório, aqui você é servo. Ah, mas eu sou médico, você é médico lá no hospital, aqui você é servo. Ah, mas eu sou delegado da polícia, você é delegado lá na delegacia, aqui você é servo. Ninguém é melhor do que ninguém perante Deus, e na prateleira dele todo mundo é servo. Cadê os servos aqui? Tem servo aqui em cima? Tem servo aqui dele? Cadê os servos aqui em cima? Tem servo aqui em cima? Abre a boca para adorar, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui todo mundo é servo. Tem servo aí embaixo? Tem servo aí embaixo. Quando Deus se inclina para a terra e vê servo reunido, ele não resiste, ele não resiste, ele não resiste, ele não resiste. Oh, remacha, eu remaia, remacandoremara shurimicandaraya. Quando ele olha para a terra e ele vê servo reunido, ele não resiste. O coração dele se inclina, e diz a Bíblia que Deus mandou o Espírito dele no meio da congregação. Isso aqui é lindo, pastor Tiago. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque Deus poderia ter mandado arcanjo, Deus poderia ter mandado serafim, querubim, não, mas ele mandou o Espírito dele no meio da congregação. Aí o Espírito de Deus se apoderou de Jaziel, um levita.
levita. Isso aqui é muito forte, porque quando você vai observar, você vai ver que era comum no Antigo Testamento o Espírito de Deus repousar sobre reis, sobre profeta, sobre sacerdote, mas não era comum repousar sobre levita. Mas nesse dia Deus olhou para a terra, mandou o Espírito dele, lá veio o Espírito de Deus pairando. Lá veio o Espírito de Deus pairando. Sabe de quem foi que o Espírito de Deus se apoderou? Do levita, o menor da casa, Jaziel. Sabe por quê? Porque Jaziel é aquele crente que ele não vem para a igreja para ficar olhando o cabelo de ninguém, ele não vem para a igreja para ficar olhando roupa de ninguém, ele não vem para a igreja para estar olhando o sapato de ninguém, ele não vem para a igreja por causa de pregador famoso, não, por causa de cantor famoso também não, ele não vem para a igreja para ficar observando o relógio, o carro de ninguém. Ele vem para adorar, ele vem para glorificar. E se tem uma coisa que Deus ama, é se apoderar de adorador. Cadê os Jaziéis aqui? Cadê os Jaziéis aqui nessa noite? Cadê o Jaziéis? Que tem glória da glória, que tem aleluia da aleluia. Eu já estou caminhando por fim, mas cadê o Jaziel aqui? Cadê? Sabe por quê? Porque Deus quer usar Jaziel na congregação. O Espírito de Deus está pairando, procurando Jaziel na congregação. Jaziel, um coração sincero, um coração verdadeiro, que não está, aleluia, no culto raso, não. Ele está profundo, ele está mergulhado. Escute uma coisa: a palavra de profecia de vitória para Judá, para Josafá, não saiu da boca de um profeta, não saiu da boca de um sacerdote. A palavra de vitória, de profecia de vitória, saiu da boca de um levita por nome Jaziel. Pastor, o que é que você quer dizer? Deus quer usar você como Jaziel, minha serva. Deus quer usar você como Jaziel, meu servo. Para com esse negócio de estar procurando profecia, de estar procurando revelação. Eu vou para a igreja do fulano porque lá revela CPF, identidade e sachi de carro. Para com isso, meu filho. É você que Deus quer usar na tua casa, é você que Deus quer usar na tua família. Está na hora de ser Jaziel, se colocar de pé e deixar Deus usar. É você que Deus quer usar, porque nem sempre a palavra de vitória, de profecia, vai sair daqui de cima, de quem prega, de quem canta, não. Palavra de profecia, Deus quer usar a tua boca para falar, Deus quer usar a tua boca para profetizar. É por isso que nessa noite você tem que sair daqui dizendo: Espírito Santo, me enche, porque eu vou chegar na minha casa, vou apontar o dedo para aquele marido atribulado e vou dizer: essa tribulação vai sair da tua vida e tu vai virar profeta. Está na hora de chegar em casa com ousadia, apontar o dedo para aquele filho rebelde e dizer: essa rebeldia vai sair de você e tu vai ser pregador da palavra. Está na hora de Deus levantar Jaziel na congregação. Está na hora de Deus levantar profeta na congregação. Está na hora de Deus levantar uma geração como Jaziel, que está disposto a profetizar. Qual é o Jaziel? Jaziel é aquele que sai do culto, quando ele chega lá fora, ele passa na frente do terreiro de macumba, ele aponta o dedo e diz: o terreiro vai fechar, não vai descer masquia, não vai mais descer entidade do terreiro, a macumbeira vai se converter e vai virar missionária da casa do Senhor. Está na hora de ser como Jaziel, se levantar, apontar o dedo para aquele bar e dizer: o bar vai fechar, o dono do bar vai se converter, virar pastor, e os beberrão vão virar obreiro da casa do Senhor. É você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar. Se você soubesse o quanto Deus quer te usar, tu não ficava aí: ora por mim, pastor, ora por mim, pastor. Mendigo de oração, vive só de oração de pastor. O culto acaba, pastor, ora por mim. Para com isso, minha serva, para com isso, meu servo. Deus quer ver você de joelho dobrado orando também. Deus quer ver você posicionado. Deus quer ver você disposto a ser cheio.
pastor. Olha o Jaziel se manifestando aí, ó. Olha o Jaziel se manifestando aí. Eu vou deixar você adorar, vai. Vai. Eu gostei daquela palavra que está escrito ali acima da câmara. Prega a palavra. Eu não vim aqui para contar historinha. Eu vim para pregar a palavra. Eu vim para pregar a palavra. Eu não saio de Manaus, Amazonas para fazer turismo. Eu venho para pregar a palavra. Aí Jaziel fica de pé dentro da congregação, aponta o dedo e diz: dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é mais vossa, a peleja agora é de Deus. Isso aqui é muito forte. Enquanto ele estava no palácio, a peleja era dele. Oh, aleluia. Enquanto ele estava na zona de conforto, a peleja era dele. Mas quando ele deixou o palácio, a zona de conforto, desceu para a casa do Senhor, a resposta foi imediata. Eu vou entregar. Não tem vitória na zona de conforto. Não tem vitória na zona de conforto. Tem gente que quer vitória, mas está na zona de conforto. Quer milagre, mas não quer participar do culto de oração. Se o pastor marcar uma campanha aqui de oração, uma manhã de oração, 6 horas da manhã, ele vai dizer: eu não posso, pastor, porque eu vou trabalhar cedo, e eu não posso porque eu vou ter compromisso. Mas se você for no WhatsApp, meia-noite ou 4 horas da manhã, está online no WhatsApp. Aí quer vitória, mas não sai do Instagram, quer vitória, mas não sai do Facebook, quer vitória, mas não sai do TikTok, vindo daquelas dancinhas imorais, quer vitória, mas não sai do Kawaii, quer vitória, mas não sai do Twitch. Aí quer vitória. Deus me trouxe aqui para dizer: ele não entrega vitória para crente acomodado. Para receber vitória, tem que deixar o palácio, a zona de conforto, e descer para a casa do Senhor. E a resposta é imediata. E qual é a resposta, pregador? Nessa peleja não tereis que pelejar. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. Nessa peleja não tereis que pelejar. Não tereis. A oração ativa o céu pelo lado de dentro e move o coração de Deus. Quer vitória? Tem que orar. Quer milagre? Tem que orar. A peleja não é mais tua, a peleja agora é minha. Quando Deus entra na peleja, não tem demônio que prevaleça. Quando Deus entra na peleja, pode se levantar, tranca a rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, Pombagira, 7 saias, 50 saias. Quando Deus entra na peleja, pode sacrificar galinha preta, galinha azul, galinha amarela, galinha verde, galinha roxa. Quando Deus entra na peleja, pode acender vela de 7 dias, de 21, de 50, vela preta, vela azul, vela verde, vela roxa, vela amarela. Quando Deus entra na peleja, não tem inferno e nenhuma obra do diabo que prevaleça contra a vida daqueles que andam de joelho, porque quando ele dobra o joelho, Deus peleja as suas causas. Você que está aí, mas está enfrentando uma guerra, uma peleja, uma luta, uma aflição, uma dificuldade, uma afronta, uma enfermidade, saia do seu lugar agora, porque eu vou orar por você. E eu profetizo que a partir de hoje, essa guerra não é mais tua, essa peleja não é mais tua. Deus vai entrar nessa guerra na tua casa, Deus vai entrar nessa guerra na tua família, Deus vai entrar na raiz dessa enfermidade para te dar vitória.
A resposta que Deus tem para você é a mesma resposta que Ele deu para Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, a peleja não é mais vossa, a peleja é minha. A partir de hoje a tua peleja tem dono, e o nome dele se chama Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir: a partir de hoje a tua peleja tem dono, e o nome dele se chama Senhor dos Exércitos. Deus, está aqui o teu povo, Pai. Está aqui a tua igreja, Senhor. A tua igreja está aqui entregue, Pai, entregue de joelho no teu altar. Eu não conheço a guerra da minha irmã, meu Pai. Olha a minha irmã, Senhor. A minha irmã está de joelho dobrado, derramando lágrimas, chorando. Deus, eu estou aqui diante de mulheres que já poderia ter parado, desistido da família, desistido da chamada do ministério, porque os adversários se levantaram para tentar destruir a casa dele, a casa dela, os sonhos, os projetos, a moral. Mas eu creio, Deus, que a partir desse momento agora, Deus está entrando nessa guerra para dar vitória.